Olá, Scooby-Dooby-Doos! Olá, Scoobadubaduas! Eu sou o Otávio Sicha, eu sou o Super 8 e hoje... Olha só quem também desistiu de adiar sua estreia no cinema para ser lançado nas plataformas digitais. Sim, o filme da turminha intrometida investigadora de mistérios que, se não fosse por ela, os planos dos vilões e trapaceiros e vigaristas estariam tudo dando certo. Bom, vamos lá ver o que esse filme traz de bom e de ruim, talvez? Já é, então, simbora. Se o Scooby fosse sábio, ele seria um canguru? Cachorro falante acontece quando você consome tóxico numa van fechada? O Scooby fala, mas será que ele sabe cantar latino? Tudo isso e muito mais, agora! A Turma do Mistério S.A. é separada depois que um consultor artístico julga Scooby Salsicha inúteis e dispensáveis. Porém, logo em seguida, a dupla lariqueira começa a ser caçada por um vilão perverso e também recebe a atenção de uma turma de super-heróis, fazendo eles perceberem que talvez sejam mais importantes do que imaginavam. Depois de dois filmes meia bomba em live action, Scooby-Doo e sua turma voltam em um longa-metragem de grande porte, só que dessa vez de volta às raízes animadas, ou quase de volta a essas raízes, já que agora não se trata mais de desenho convencional, mas de animação 100% digital. E de cara, o primeiro impacto que o filme proporciona na gente é visual. A aparência do universo como um todo do filme é uma coisa além da do meu Deus. Os cenários e elementos são coloridos e alegres como tem que ser, os movimentos dos personagens em momentos de maior intensidade são ludicamente acelerados e súbitos, resgatando aquele estilo que existia no cartoon. As simulações de movimentos de câmera e ângulos acompanham e ou reforçam as maluquices divertidas dos personagens. E quanto ao visual dos personagens, é estonteante. A reação de luz e sombras e reflexos sobre os personagens, tô até agora procurando meu queixo caído. Contudo, eu diria que é ainda mais admirável a preservação da identidade dos personagens dentro da transfusão de desenho em 2D para a criação computadorizada em 3D. Não aquele 3D de óculos, 3D de... Você entendeu? Não só quanto à aparência, mas sobretudo quanto ao comportamento, o que claro foi ajudado pela diretriz sugerida pela interpretação vocal do elenco, que pelo contrário do que a gente imagina, em animação é a primeira coisa que vem. Os atores vão lá fazer a interpretação vocal e depois os animadores criam os personagens em cima das vozes. E por isso eles tendem a adaptar os trejeitos de acordo com as interpretações. E aqui esse elogio se estende desde coisas mais perceptíveis como pose e andar desengonçados característicos do Salsicha e o destrambelhamento do Scooby, a detalhes mais sutis como as ações contidas e fechadas da Velma em contraponto à maior leveza da Daphne. E gostei ainda que mantiveram a postura de autoconfiança do Fred, mesmo tirando um pouco da pompa engessada de Mauricinho Sapatênis, o que deu a ele uma personalidade mais descolada. Felizes composições que crescem ainda mais quando a gente lembra daquela escalação problemática dos live action. Ah, Otávio, mas é mais fácil criar personagens do zero do que achar atores parecidos. Sem dúvida. O problema é terem escolhido alguns atores que estavam em alta na época, mas que tinham talento questionável e não combinavam tanto com os personagens. No caso eu tô falando de Freddie Prinze Jr. e Sarah Michelle Gellar mesmo. Linda Cardellini e Matthew Lillard, apesar de subaproveitados pelo filme, até fizeram um bom trabalho. Mas enfim, as características visuais e comportamentais dos personagens aqui neste novo Scooby, mesmo que provenientes da liberdade que a técnica de animação digital proporciona, é um baita acerto sim. A forma em geral do filme é digníssima. Quanto ao conteúdo, eu já fiquei dividido. Não tem problema nenhum trazer a trama para os dias atuais, incorporar as tecnologias e referências das tendências de hoje. Lamentável é se esbaldar nas convenções narrativas que entopem as produções do momento e esquecer as qualidades próprias da franquia. Aí o bicho pegou. O filme começa durante a infância dos personagens e se prontifica a revelar as origens do grupo. No entanto, após uma união fofa e engraçadinha entre Scooby e Salsicha, que até me arrancou umas duas lagriminhas nostálgicas, o filme já começa a mostrar que seu conteúdo vai sofrer muito com a falta de inspiração. Velma, Daphne e Fred já aparecem juntos e encontram Scooby e Salsicha de um jeito tão qualquer coisa que deve ter sido a primeira coisa que pensaram durante a reunião criativa dos roteiristas. Daí eles resolvem um mistério mais episódico e simplista possível e ficam unidos pro resto da vida. Ponto. Nesse momento eu pensei, se tão com preguiça de criar a origem direito, por que mostrar? E aí eu percebi que a nostalgia vai levar algumas pessoas mais, digamos,
de outras gerações a conferir o projeto, mas o intuito deste é atrair novas plateias, o que obviamente também não é um problema. O problema é que, ao se concentrarem em produzir uma obra para novos espectadores, se permitiram entupir a trama com as ideias mais genéricas, batidas e que já não entusiasmam tanto as gerações mais velhas, como a minha. Aí pra você ver, pegaram Scooby-Doo, limaram a estrutura investigativa totalmente, algo que além de característico da franquia, dava identidade a ela, e substituíram por uma trama meio que de super-herói e vilão, meio que de caça ao artefato perdido. Depois encaixaram sequências de ação seguindo a cartilha básica de Transformers. Vilão vai atrás com bombas e explosões genéricas, enquanto os mocinhos correm pra escapar. Pitiu, pitiu, de cá, blue ali, corre pra lá, sono aqui, voa lá. Esse é o esqueleto de Scooby o filme. Claro, eu não vou dizer que tudo no filme é qualquer coisa. Há sim boas ideias largadas no meio também, que contribuem para o desenvolvimento da trama, que são divertidas e engraçadas, mas eu diria que são como bons ingredientes dentro de uma gororoba. Por mais que a gente consiga até sentir gosto, é difícil achar saboroso. Ou seja, esses toques positivos funcionam mais se a gente prestar atenção a eles de forma isolada. Dentro do pacote, junto do resto, as coisas já não se comunicam tão bem. Porque é muita mistureba aleatória largada, gente. Tem até uma tentativa de lançar no mercado novos Minions. Na verdade, se a gente olhar direitinho, tem uma boa inspiração em meu malvado favorito aqui. E diante de tanta coisa pra inserir num filme, acharam uma boa ideia dividir o roteiro entre 5 pessoas. E, gentes, isso não costuma ser um bom indicativo. O que sucede? Se não houver uma filtragem atenta e focada, a galera começa a trabalhar com o ímpeto de reunir o máximo de boas ideias possíveis. Só que isso tem um efeito colateral. A equipe começa a reunir ideias provenientes de estilos diferentes e ligar de forma rápida e fácil, o que acaba fazendo com que essas ideias não se comuniquem bem e a obra acabe perdendo coesão. Não parece fazer tudo parte de uma mesma obra que está levando a um determinado lugar em comum. Não, parece uma coisa conflitante, parece que as ideias estão competindo entre si. Eu mesmo já caí nessa armadilha na época que eu trabalhava com sketches. Os roteiros que tinham muitos autores de igual poder de decisão tendiam a se tornar uma salada indigesta. E aí eu te digo, se isso acontece num sketch de 5 minutinhos, imagine a bagunça que pode ficar um filme de 90 minutos. Aliás, não precisa imaginar, Scooby o filme tá aí como exemplo. E como se já não fosse misturo bastante, já não houvesse problema bastante, os roteiristas também parecem ter seguido uma diretriz do estúdio para alimentar a ideia de um universo compartilhado Hanna-Barbera. E minha nossa, já é personagens, elementos, referências, crossovers, o que devia ser bom se fosse feito com parcimônia. Mas na ânsia de criar um Hanna-Barbera-verse no futuro, criaram uma verdadeira bagunça e esqueceram de desenvolver bem este filme aqui, resultando num projeto atropelado e sem muita identidade. E eu lamento muito isso porque num filme de Scooby-Doo seria bacana ver o que a franquia tem de especial, mesmo que de um jeito subvertido, tá valendo. O que não tá valendo é o jeito desvirtuado que é apresentado nesse filme. Mas, Otávio, não é você que diz que dane-se as origens das obras? Os autores podem mudar o que quiserem? O próprio. Só que tem uma diferencinha aí na bagaça. Primeiro, o que eu critico é julgar antes de ver. Segundo, não é porque os realizadores têm o direito de mudar que a mudança vai ficar boa. E aqui, no caso, eu não achei. Aqui, as mudanças às quais eu me refiro simplesmente desperdiçam muitas coisas que tornaram o Scooby-Doo único e especial. Mesmo que batidas as convenções do universo Scooby-Doo, dá pra encontrar novas formas de recontá-las. Mas aqui teve pouca inspiração pra ressignificar, subverter e ou brincar com esses conceitos. Pelo contrário, eles são deixados de lado mesmo, pra dar lugar a ideias genéricas. É Transformers. E veja bem, não é como se eu não tivesse gostado do filme. Eu até achei algumas coisas legazinhas, como eu disse. E pra mim o filme cresce muito justamente quando diminui o ritmo e se concentra no que os personagens têm a oferecer. Eles sempre foram e continuam sendo a grande força dessa franquia. As maluquices, as piadinhas que decorrem da dinâmica entre os membros do grupo são o ponto alto do filme. Tem um momento que eu acho super discreto e maravilhoso, que é quando o Scooby, naquele medo instintivo dele, pula para ser salvo pelo que seria o Salsicha,
mas o Salsicha não tá ali e ele cai no chão. Nossa, esse momento é fofo demais e tem tudo a ver com esses personagens. E veja, é uma nova forma de trabalhar aquilo que a gente já conhece. Uma pena que o filme faça disso algo ocasional. Uma pena que o filme use os seus maravilhosos personagens como atalhos preguiçosos pra quê? Pra cavar a nossa nostalgia. E nisso eu incluo os personagens do Scooby-Doo e todos os demais da Hanna-Barbera que aparecem aqui. Não vou mentir que a nostalgia não tenha me alcançado, mas entra como aquele triunfo que eu mencionei. Funciona isoladamente. O que, obviamente, não é o bastante para indicar se um filme é bom ou não. Afinal de contas, ele não deveria sobreviver às custas do que já existia anteriormente. Ele precisa agregar positivamente em alguma coisa nova. Então, o que importa para o nosso papo é se esse novo filme de Scooby-Doo conseguiu, de fato, agregar. Ao meu ver, sim, mas não o suficiente para me deixar satisfeito. A maçaroca de ideias genéricas substituindo a identidade da franquia e a ânsia em vender o universo compartilhado precocemente acabaram se sobrepondo aos méritos que funcionam para mim mais como acertos pontuais. Mas o visual é show pimpa. E lá vai minha reação enquanto eu assistia Scooby o filme. E você aí, concorda comigo ou discorda de mim? Hein? Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Ah, é só o fantasma. Fantasma! Scooby-Doo, meu filho, cadê você? Consegui despistar. Mas não era nada demais não, era só meu vizinho que tava perdido, coitado. Tchau. Bateu uma fome agora.